Antigo Testamento. Enquanto você vai abrindo, eu vou te esperando. Quero falar algo importante aqui. Você que puder, é claro, se coloque sobre os pés. Deus seja louvado. Números capítulo de número 12, verso 1. Quem encontrou diz amém. Peço a atenção da amada igreja por alguns minutos. Não quero tomar muito do seu tempo, mas Deus tem uma palavra no nosso coração nessa noite. Números 12, capítulo 1. Quem encontrou diz amém. Sei você, mas aqui está um calor muito grande. Suando aqui. Mas é a glória de Deus, amém? Vou esperar vocês encontrar. Quem não encontrou, estou olhando aqui. Números capítulo 12, verso 1. O celular está no reflexo aqui. Amém, igreja? Vamos ler o texto? Vamos ler a Sagrada Escritura. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomaram por quanto tinha tomado a mulher cuxita. Verso número 2, chama a atenção da igreja. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Diga mais uma vez: e o Senhor? Mais uma vez: e o Senhor o ouviu. Tome seu assento, em nome de Jesus. Preste atenção. Aqui é um acerto de um evangelho. Falaram em Arão contra Moisés. Percebemos nesse texto que Miriam e Arão foram contra Moisés. Aqui há algo que eu entendo, preste muita atenção. Teremos problemas com a nossa casa, teremos problemas com a nossa família. Quem era Miriam e Arão? Eles foram contra Moisés. O que eles eram de Moisés? O que eles eram de Moisés? Irmão. Miriam era quem? A mais, era do meio, era mais velha, a mais nova? Quem era Miriam? Miriam, se os irmãos não sabem, era mais velha. Arão era do meio. E Moisés era o mais novo. Miriam era mais velha. Eu não vejo nenhum irmão ou irmã, biblicamente falando, que não houve problema com família. Se você for pegar a Sagrada Escritura, desde a criação, a família já teve embates. Se você for pregar a Bíblia, Adão e Eva teve problema. Adão e Eva gerou quem? Quais eram os filhos dele? E o que Caim e Abel aconteceu com eles? Caim matou Abel. Teve um problema ou não teve? Contra irmão. E aqui nós estamos no embate sobre irmãos. Se você for olhar a Bíblia, Abraão não teve problema. Levou seu sobrinho Ló e teve problema. Quando teve um filho, qual foi o primeiro filho que Abraão teve? Foi Isaac? O primeiro filho de Abraão foi Isaac? Estou estudando. Quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael. Ismael depois não teve problema com Isaac, ao tempo de expulsar o menino por ciúme. Sara teve ciúme e fez o quê? Mandou o menino embora. E nós percebemos também que Isaac também teve problema. Esaú e Jacó, um quase mata o outro. Problema entre irmãos. Jacó depois
teve filhos, 12 filhos, e teve problema também. Queriam matar José. Existe ou não existe problemas dentro de família? Quem que não teve uma família que tem problema? Atira a primeira pedra, não é? Então aqui nós estamos vivenciando algo que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Só que há um texto que me chama a atenção, diz assim: por causa da mulher cuxita. Pastor, mas Moisés casou com Zípora. Quem é essa mulher cuxita? De onde apareceu essa mulher? Quem é essa mulher? Identidade, quem é essa mulher? A mulher cuxita, que tomaram quando tinha tomado a mulher cuxita. Aqui nós temos um embate, porque cuxita era de Cuxi. Aqui existem vários homens que debatem. Uns apontam que essa mulher era Zípora, a própria Zípora, esposa de Moisés. Outros apontam que é uma rainha que Moisés depois se casou. Eles defendem que Zípora já tinha morrido e depois Moisés casa de novo com outra mulher, uma rainha da Etiópia. Então há vários embates, mas o que eu acredito que seja verdade, que provavelmente a maioria das pessoas apontam que essa mulher era a própria Zípora. E o Chita significa um elogio, porque ela tinha uma beleza extraordinária. Zípora, biblicamente, era uma mulher bonita, formosa, bonita em aparência. Amém, igreja? Então, que engraçado, porque aqui Miriam e Arão eram homens e mulheres de influência, sim ou não, para os filhos de Israel. Miriam, quero resumir para você aqui. Miriam, a Bíblia diz que ela era profetisa, e além de profetisa, Miriam também era líder do coral. Alguém lembra quando o mar se abriu? Quem lembra dessa cena, desse episódio, biblicamente? Quando o mar se abre, o mar fechou, Israel triunfou, seus inimigos foram derrotados, sim ou não? A Bíblia diz que Miriam pega o quê? Um pandeiro, e começa o quê? A tocar aquele pandeiro e cantar louvores ao Senhor, e todo Israel se alegra. Então ela tomou a iniciativa, ela tomou ali um tamboril, começou a tocar, a cantar, e ela começou a liderar o coral de louvor e adoração. Se Miriam estivesse hoje, os grupos que estão aqui na congregação, ela seria líder. Ela seria líder do Renascer, ela seria líder do grupo Nova Aliança, ela seria líder do grupo Livres para Adorar. Miriam ia tomar frente. Miriam ia ser a regente do coral. Ela ia ser a mulher que chamava a atenção, a que tomava a iniciativa diante dos louvores. Sim ou não, a igreja entendeu? Miriam que começava com os louvores quando a igreja se alegrava. E Arão? Sumo. Existe algum título, hierarquia acima do sumo sacerdote no Antigo Testamento? Tem algum título acima do sumo sacerdote no Antigo Testamento? Existe? Não. O sumo sacerdote era o maior título que tinha. Aqui estamos falando de homens e mulheres de alto padrão espiritual. Miriam e Arão eram influentes sobre Israel, e o diálogo que eles estavam tendo, ninguém estava vendo, ninguém estava observando. Não era um diálogo no meio da praça, não era um diálogo que todo mundo estava ouvindo. Eles estavam conversando entre eles, entre irmãos. Só que aqui Miriam e Arão e a esposa de Moisés, o que eles eram? Miriam e Arão eram o quê? Cunhado. Não é isso? Aqui havia um ciúme. Pensa, tem pessoas que falam mal dos outros pelas costas, de parentes. Tem esposa que fala mal do marido nas costas. Tem pessoas que falam mal de irmão nas costas. Moisés estava sabendo dessa discussão? Moisés estava sabendo da queixa de Miriam e Arão? Moisés estava sabendo disso? O texto fala isso? Não.
Eles estavam falando por onde? Na frente ou nas costas? Toma cuidado, tem muita gente falando nas suas costas. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: cuidado. Fala para o irmão do seu lado: cuidado. Muita gente fala de você pelas costas. Amém? Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam falando mal. Olha aqui, eu quero dar um exemplo para você. Moisés estava descuidado, cabelo todo esquisito, barba esquisita. A mulher com chifre entrou na vida de Moisés, Moisés mudou. Moisés começou a arrumar. Aí a mulher, Miriam, ela falou assim: está vendo? A mulher do nosso irmão, Moisés está descuidado, cabelo desarrumado, mas você viu a bolsa dela? Aquela bolsa é cara, aquela bolsa é de marca. Moisés não lavava um prato, não lavava uma panela, não lavava um copo. A mulher entrou, faz até faxina, lava copo, lava vasilha, a casa está um brinco. A mulher dominou o nosso irmão. A mulher entrou na vida do nosso irmão e dominou ele. Ele está dominado pela coxinha. Isso aqui é que Arão mais ou menos e Miriam estavam conversando, descendo a lenha. Ah, meu irmão, tem que descer a lenha. Na sua frente é uma bênção, mas nas costas está falando. Só que o versículo número 2, como a gente está num contexto, o versículo número 2 tinha que dar continuidade, sim ou não? Sim ou não? Só que o texto muda. Olha que interessante, versículo 2. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha aqui, presta atenção aqui para mim agora. A mulher cuxita era só um pretexto. Eu vou falar mais abertamente para você entender. A mulher cuxita era só uma desculpa. Mas verdadeiramente o que eles queriam falar um do outro era que Moisés era mais usado que eles. Moisés estava incomodando. Eu quero falar algo para você que nessa noite você tem que pegar isso aqui. Você incomoda as pessoas. Você incomoda a sua família. O seu brilho incomoda. A sua unção incomoda. A presença de Deus que está em você incomoda as pessoas, ao ponto das pessoas falarem as suas costas. Porque ele tem coragem de falar na frente, falar pelas costas. Preste atenção. O que está incomodando não é o que Moisés ou a mulher dele faz, é quem Moisés é perante o Senhor. O que vai incomodar as pessoas não é a esposa que você tem, não é o filho que você tem, não é o trabalho, não é o emprego, mas a missão que está em você vai incomodar as pessoas que estão nas trevas. Porque luz incomoda trevas, sim ou não? Luz incomoda treva. Luz incomoda treva. Aí a Bíblia diz: não falou também o Senhor por nós? Olha aqui, Miriam estava falando com Arão assim: Deus só fala com Moisés. É só Moisés. Ele só se revela para Moisés. Eu também sou profetisa, eu também toco, eu também canto, eu também prego. Mas por que Deus só usa ele? Por que é só ele? Olha aqui, faz aquilo que você é na presença de Deus, sem querer almejar o que o outro tem. Se você louva, faz a sua parte no louvor e pronto. Se você prega, prega bonitinho, tranquilo e pronto. Não queira entrar no que o outro tem. Não queira ter a unção que o outro tem. Não queira ter a mesma glória que o outro tem. Eu quero que você entenda isso nessa noite. É só Moisés para lá, só Moisés para cá. Nós também somos servos do Senhor. Eu também oro igual ele, eu também canto, eu também prego, profetizo. Aí às vezes a gente chega na igreja, é só o pastor que Deus usa, é só o irmão que Deus usa, é só diácono tal, é só diaconisa tal, é só irmão tal que Deus usa. E eu querendo exaltação, querendo se aparecer, querendo ser melhor do que o outro. Aí olha que interessante. E a Bíblia vai dizer no versículo número 2 do lado B: e o Senhor vira para o nome do seu lado e diga assim: o Senhor escuta o que as pessoas falam de você. Fala. Deus ouve o que a gente fala. Moisés não sabia, mas é um Deus do céu
que ouve todas as coisas. Há um Deus que sabe todas as coisas. Olha o versículo 3. Vamos ler o texto. E era um varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que é uma pessoa mansa? Alguém sabe? Não entendi. Calma. É isso, mas vai além disso. Eu fui pesquisar. Há dois homens que a Bíblia dá o tipo de homem manso. Primeiro, nós estamos falando já de quem é. Quem é o primeiro? E o segundo? Quem é o segundo homem mais manso? Jesus. Um homem manso não é alguém fraco, nem passivo demais, mas é alguém que tem uma força controlada. Ele tem um domínio próprio. Ele sabe se controlar. Ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe até aonde o Senhor pode levar. Escute. E um homem manso, mansidão, você lê lá em Gálatas, é um fruto do Espírito. Mansidão, ele está alinhado e vinculado com o domínio próprio. É o que falta para muito crente, falta para todo mundo, domínio próprio. Tem gente que é uma bênção, mas não controla, não sabe ter domínio próprio, não sabe controlar a língua, não sabe controlar o gesto, não sabe controlar as emoções. Quando viu, já falou, quando viu, já fez, quando viu, já magoou, quando viu, já bateu no irmão. Não tem domínio próprio, quer resolver tudo na porrada. Escuta, aquele que não sabe controlar, aquele que quer resolver tudo, Deus não faz, Deus não justifica. Quando você fala demais, Deus não faz. Mas quando você fica calado, quando as pessoas falam de você, e quando você fica calado, quem te justifica é você? Aprenda hoje. Estão falando mal de você, estão metendo a linha em você. Vai brigar com o irmão? Vai tirar satisfação com o irmão? Vai resolver na porrada? Vai resolver na ameaça? É isso? O mundo lá fora é assim, resolve na porrada. Vai deixar te humilhar, vai deixar fazer isso com você? Não é assim que o mundo faz? Resolve. Sabe o que a maioria do mundo faz? Hoje em dia tudo que você faz dá o quê? Diante da lei, o que dá? Processo. Processo humano. Você vai ganhar um dinheiro da justiça. Não é assim? Processa. Olha o enviado do diabo. Processo, irmão. Mas quando você faz, quando você chega lá e resolve, eu vou resolver, eu vou fazer, Deus faz o quê? Deus deixa resolver. Mas quando você fica calado, quem resolve é Deus. Então falando mal, fica calado, porque quem vai justificar você é o Senhor. É o Senhor. E Deus vai descer para resolver. E Deus vai descer para falar o que você está fazendo. Vai expor para todo mundo o seu problema, o seu pecado. Toma cuidado de quem você está falando. Toma cuidado dos ungidos do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus tem ciúme dos ungidos de Deus. Deus tem ciúme. Olha o versículo 4. Preste atenção. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles. E saíram eles. Preste atenção aqui. E o Senhor logo disse a Moisés. Deus falou com quem? Primeiro com Moisés. Depois Arão. E depois Miriam. Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram ele, os três. Preste atenção aqui. Está no meio do culto, o pastor vai dizer assim: não quero falar com o senhor depois. Irmão, não se crê todo. O que o pastor quer falar comigo? Nem preste atenção no culto. Não sabe o que pregou, não sabe o que falou. Está preocupado com o que o pastor vai falar. Se o irmão tiver no pecado, meu irmão, treine tudo. Gente, será que Deus mostrou para o irmão? Será que Deus mostrou para o pastor? Que eu estava fazendo, eu briguei com o irmão, eu xinguei o irmão, eu falei mal dele. Será que Deus falou? Se o irmão tiver com pecado, ele fica arrepiado, sim ou não? Fica com medo, sim ou não? Imagina Deus. Que Deus que falou: Arão, Miriam, Moisés, sai da tenda. Se a gente fica com medo do homem, do pastor, imagina Deus. Preste atenção aqui.
Moisés sabia o que estava falando nas costas dele? Moisés ainda pensava: Deus, não vai sair mais 3. Moisés pensou: não fiz nada de errado, pequei, não pensei em nada, a conexão está ok, orando, jejuando, buscando. Moisés estava tranquilo, senhor não. Aí disse que não era um homem manso. Moisés não queria resolver na porrada, Moisés não queria resolver na briga, na discussão, na fala, mas Moisés deixava para Deus. Moisés colocava Deus em oração, a petição na mão de Deus. Mas Arão e Miriam, presta atenção, eles pensou: eu falei, mas Moisés aqui nas costas, mas Deus, será que Deus ouviu? Arão e Miriam tinha feito coisa errada, senhor não? Será que eles pensam, será que Deus ouviu? Deixa para lá ou vamos resolver? Problema a gente resolve ou deixa para lá? Fala, igreja. Problema a gente resolve ou deixa para lá? Deixa caducar ou resolve? Aí você fala: não, deixa caducar. Não é dívida não, não precisa caducar, não é dívida. Problema foi feito para resolver. Problema foi feito para resolver. Então Deus chamou os 3. Olha o 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem. O Senhor fez o quê? Desceu. O próprio Deus desceu. Olha o que é isso, irmão. O próprio Deus desce na terra e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam, e eles saíram antes. Moisés estava junto? Moisés ficou de fora. Aí presta atenção que o pastor vai fazer uma reunião. Não é isso? Vamos fazer uma reunião, vamos cantar os louvores, musicar a harpa. E depois vamos expor o problema. Vamos com base bíblica. Só que às vezes o pastor, aquele pastor que é medroso, ele não vai dizer tudo o que ele quer falar, porque ele tem medo de quê? De magoar o irmão, de entristecer o obreiro, sim ou não? De entristecer o servo do Senhor. Se eu falar isso aqui, o irmão vai ficar chateado. Se eu falar isso aqui, o irmão vai ficar magoado. Se eu falar isso daqui, o irmão vai sair da igreja. Mas a Bíblia diz que Deus, ele desceu à porta da tenda. Tenda significa local de reunião. O que é a porta da tenda? Local de reunião. E Deus não precisa justificar nada para ninguém. Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Nós devemos dar satisfação para o Senhor. Preste atenção aqui. É uma reunião. Eu não posso magoar o irmão. Mas Deus não está nem aí se o irmão vai ficar magoado, se o irmão vai ficar triste, se o irmão vai sair da igreja, porque nós pertencemos a Ele, nós pertencemos ao Senhor e nós somos filhos dele. Ele é o nosso dono, Ele sabe o que é melhor para nós. Se Deus falou, escuta o que Deus está falando. Mesmo que te magoa, depois você vai entender o que Deus está falando. Depois você vai entender o que o Senhor está falando na tua vida. Escuta. A Bíblia diz que Arão e Miriam ficou. Moisés ficou de fora da tenda. Moisés ficou tranquilo, eu acredito conjecturando aqui. Moisés estava tranquilo. Pensou: será que aconteceu? Deus está fazendo uma reunião dos dois. Deixa Deus fazer. Deixa Deus resolver. Não é um problema que Deus vai resolver. Deixa Deus resolver. O que você aprendeu até agora aqui? Preste atenção. Primeira coisa: a mulher com chifre era o quê? Um pretexto, uma desculpa para poder falar de realmente o que era o problema. E qual que era o problema? Era o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Era o problema que eles queriam falar, mas usou a mulher como pretexto. Usou a mulher como uma desculpa. Queriam ser mais usados, queriam ser mais servos, queriam ser mais instrumento de Deus, queriam ser maior do que seus irmãos. Aí a Bíblia diz que Deus chamou eles, Deus ouviu o que eles falaram e chamou os 3. Só que Moisés ficou de fora da tenda, ficou só Arão e Miriam dentro da tenda. E Deus começou a falar. Olha o versículo 6, preste atenção. O 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Pausa aqui. Ouvi agora as minhas. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando assim: ó, vocês falou, vocês fofocou, vocês meteram a lenha. Agora é o momento de vocês calar a boca e ouvir o que eu vou dizer. Fica calado, agora vocês vão ouvir as minhas palavras. Quer dizer, eu vou falar agora, vocês não vão falar nada. Quem que vai falar? Quem que vai tomar a palavra? Deus. Porque no momento da reunião, já viu que tem algum irmão que vai atrapalhar a reunião?
Você está na reunião, que o obreiro atrapalha na reunião, o irmão atrapalha na reunião, mas o momento da exposição da palavra, o momento da pregação, é o momento de você fechar a boca e deixar Deus falar. Deixa Deus falar. Só escuta. Para de falar, escuta o que Deus está falando. Primeira coisa que eu entendo, depois Deus vai dizer: se entre vós houver profeta, pausa aqui. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: se por acaso, o que é houver profeta? Talvez tenha, talvez não tenha. Se houver entre vocês, se houver, é uma suposição, entendeu, igreja? Se houver profeta entre vocês ou entre o povo de Israel, continuando o texto, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Quer dizer, se tiver por acaso algum profeta, em sonho eu vou mostrar para ele o que eu vou dizer. Não é isso que Deus está falando? Ou em sonho, ou em visão, que é uma revelação. Olha aqui, vocês vão entender isso aqui, o versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés é fiel. Quem está falando isso aqui? Quem está elogiando Moisés? Olha a mudança de Deus. E a Bíblia diz que o ser humano, o homem, não é falho, não é pecador, não é cheio de defeitos, sim ou não? Mas o próprio Deus está descendo e elogiando Moisés. Se por acaso tiver algum profeta, eu vou falar com ele em visão, em sonho. Mas não é assim com meu servo Moisés. Moisés, Deus está falando em outras palavras para você crer. Moisés é diferente. Moisés não é como vocês. E olha o que Deus falou: ele é fiel em toda a minha casa. O que é fiel em toda a minha casa? O diabo não tem como. Moisés era tão abençoado, tão fiel, que não deixava nenhuma brecha para o inimigo entrar na vida dele. Moisés era fiel no dízimo, na oferta, ele era fiel na adoração, ele era fiel no louvor, ele era fiel na palavra, ele era fiel no jejum, na consagração, ele era fiel em toda a casa. Ele não dava abertura para Satanás, ele falava não para o pecado, ele não deixava brecha. Moisés, se você chegasse aqui, ele estava limpando as cadeiras. Se precisava ficar no sono, ficava no sono. Se precisava lavar o banheiro, lavava o banheiro. Se precisava fazer coisa que ele fazia. Mas tem gente que quer só ser usado, não quer ser servo, não quer ser instrumento, quer receber graça, quer receber dom de revelação, quer chegar aqui no culto, pregar e as pessoas sentirem a presença, mas não quer pagar preço. Moisés é servo. O que é servo? Aquele que serve, aquele que trabalha, aquele que é fiel. Deus, em outras palavras, está dizendo assim: vocês não são fiéis. Vocês querem que Moisés tenha? Seja fiel. Vocês querem ter o que Moisés tem? Viva a Bíblia, viva a palavra, viva na presença, vive em oração, vive em jejum, se consagre. Quer ter a unção que ele tem? Quer que eu use vocês como eu uso eles? Seja cheio da minha presença, seja fiel na minha casa. É isso que Deus está falando. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. A gente não fala que todo mundo é igual na presença do Senhor? A gente não fala isso? Mas o próprio Deus elogiou. Deus está dizendo assim: Miriam e Arão estão aqui, mas Moisés está acima. Se é todo mundo igual, por que Deus falou isso? Escuta, preste atenção para você não entender algo errado que está sendo até gravado. Preste atenção. Salvação e misericórdia é para todos. Mas quanto mais eu me entrego, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu me separo para Deus, mais Deus vai me usar. Eu serei diferente na presença de Deus. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu saio do pecado, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu jejum, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu louvo, quanto mais eu adoro, paro de reclamar, paro de murmurar, paro de falar do irmão, paro de falar do outro, sai do pecado, mais cheio, mais próximo eu sou de Deus, e mais Deus vai me usar de forma diferente. Está entendendo o que Deus está dizendo? Deu para entender? Quer um exemplo rápido e prático?
Os discípulos, todo mundo era igual? Todo mundo foi usado igual? Todo mundo era cheio, extraordinário, fora da curva? Os profetas antigos, Elias era diferente, sim ou não? Eliseu era diferente, sim ou não? Samuel era diferente, sim ou não? Ouvia a voz de Deus, falava com Deus. Moisés foi tão extraordinário que a Bíblia vai dizer que não houve profeta semelhante a ele. É a Bíblia que está dizendo a ele. Não houve. O que é não houve? Não vai ter. Não vai. Sabe quem é acima de Moisés? Só um é acima dele. Quem é? Só Jesus é acima dele. Só Jesus foi acima de Moisés. Amém? Olha o versículo 8. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés. Olha que interessante. Boca a boca eu falo com ele. Olha Deus falando. Com outros profetas eu falo em visão, com outros profetas eu falo em sonhos, mas com Moisés ele tem tanta autoridade, ele tem tanto relacionamento comigo, ele é tão íntimo de mim, que com Moisés eu falo boca a boca. Eu não preciso de dar sonhos, eu não preciso de dar figuras, eu não preciso de enigmas para falar com Moisés. Com ele eu falo face a face, com ele eu falo boca a boca. Olha a autoridade que ele tinha. É um homem que vivia andando com Deus. Quer ser como Moisés? Paga preço. Quer ser como ele? Seja fiel em toda a casa. Quer ser igual a ele? Ore, jejum, esteja na presença de Deus. Quanto mais longe do pecado, quanto mais longe do mundo, mais conectado você vai estar com Deus. Imagina você andar e ouvir Deus falar. Imagina que fala assim: meu servo, bom dia, boa tarde, comeu hoje? Como é que foi o seu dia hoje? Moisés falava com Deus toda hora. Moisés se conectava. Moisés tinha uma conexão direta com Deus. E hoje nós temos conexão com Deus direto, e a gente não usa. A gente pode falar com Deus toda hora, a gente não fala. A gente tem problema para resolver, a gente vai no homem, mas não fala com Deus. A gente tem coisas para falar, para resolver, mas a gente fala com todo mundo, e Deus é o último a saber do problema. É assim, mãe. E a conexão está direta. O véu não rasgou, Jesus não morreu por nós, o acesso está liberado. Por que a gente não usa? A Bíblia diz que Moisés falava face a face, boca a boca com Deus. Olha a autoridade desse homem, olha o nível de intimidade. Aí a Bíblia diz: boca a boca fala com ele, e de vista, não por figuras. Deus não fala com enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Você sabia que o Moisés foi o homem mais próximo que viu a Deus? Na fenda da rocha, ele viu o Senhor de costa. Foi o homem mais próximo de ver a imagem, a semelhança de Deus. Foi o homem mais próximo que se aproximou de ver a presença real do Senhor. Aí ele vai dizer assim: não tiveste temor de falar contra o meu servo. O que é temor? Temor. Não tivesse medo, não tivesse reverência. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que você pode falar mal, não estou nem aí, mas ai daquele que toca nos meus ungidos, ai daquele que toca nos meus servos fiéis, ai daquele. Não vai se ver com o homem, vai se ver comigo. Quem fala daquele que tem intimidade com o Senhor, quem fala daquele que tem relacionamento com Deus, você não resolve com o homem, você resolve diretamente com Deus. Deus vai tratar de você. Deus está falando com rebeldes aqui nessa noite. Deus está falando com pessoas que falam mal de liderança, falam mal do homem, falam mal do pastor, falam mal da pastora. Então eu sei que tem gente que fala mal, mas eu oro, Deus perdoa vocês. E tem gente que está resolvendo, não é comigo, não é com a pastora, vai resolver com Deus. Ai daqueles que tocam no ungido do Senhor. Olha o versículo 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu. Acendeu a ira, acendeu a raiva, acendeu o ódio do Senhor. Olha o versículo 10. E a nuvem se desviou de
sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Qual foi a primeira lepra da Bíblia? Quem foi a primeira lepra da Bíblia? Miriam. A ira do Senhor se acendeu. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu falo, e eles começaram a falar, deu tempo de Deus falar alguma coisa? Senhor, mas era, eu falei por causa daquilo, eu falei por causa, Deus já tinha ido. Aí que a nuvem do Senhor virou e subiu. Sabe o que Deus está falando? O que Deus falou para eles no começo? Escute as minhas. Quer dizer, Deus está falando, cala a boca que eu vou falar agora. Quem está falando é Ele, é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Deus falou que tinha que falar, resolveu que tinha que resolver e foi embora. Deus fica perdendo tempo? Deus falou e foi embora. Depois que Deus falou, a ira do Senhor se acendeu. E quando a ira do Senhor se acendeu, Miriam ficou leprosa. Sabe o que eu entendo com isso? Quando eu acendo a ira de Deus, tem consequência. O pecado de rebelião tem consequências, são consequências graves, consequências grandes. Agora eu quero te perguntar uma coisa: por que a Bíblia diz que só Miriam ficou leprosa? Só ela recebeu o castigo de Deus. Arão também falou. Por que Arão não ficou? Quem arrisca dizer? Só Miriam ficou leprosa. Arão ficou doente. Arão foi castigado por Deus. Por que só Miriam levou o castigo? Porque só Miriam foi contemplada. Lê o texto, lá no início. É a resposta. Esse aí vai. E falaram quem aconteceu primeiro? Falaram quem? Miriam e Arão. Quem falou primeiro? Quem acendeu a ira? Quem inflamou? Quem levedou a massa? Miriam falou assim: ei, Arão, Moisés está sendo mais usado que nós. Quem contaminou? A Bíblia diz que quando alguém peca, induz o outro a pecar, é pior. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que pega, mas tem gente que é pior que você. Tem gente que peca e induz o outro a. Miriam pecou e induziu a pecar. Deus falou assim: estou vendo. Miriam peca e induziu o outro a pecar, vai tomar o castigo. Vai tomar o castigo. Então aquele que peca e induz o outro a pecar, tem mais castigo. Deus prova mais, Deus moe mais, Deus quebra mais. Toma cuidado de estar induzindo o irmão a pecar. Se você quer pecar, peca só você, não induz o outro a pecar não. Imagina que esse pastor está pensando, imagina que esse pastor que pega a Bíblia e distorce tudo, que pega a Bíblia e fala assim: para beber, para fazer isso. Imagina, está pecando, está induzindo a igreja a pecar. Imagina o castigo que Deus vai fazer com esses homens. Imagina o castigo daqueles que pregam a palavra que não é verdadeira. Imagina o castigo. Se Miriam for leprosa, imagina hoje. Tanta gente que está levando os outros no buraco. Assim não é. Vai tomar castigo dobrado. Deus vai quebrar todo mundo que fizer isso. Olha o versículo 11. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado. Não ponha sobre nós este pecado. O que aconteceu aqui nesse texto? O que aconteceu nesse texto? Arão falou assim: ei, Moisés, nossa irmã está morrendo, nossa irmã está leprosa. Ai de nós que pecamos contra ti, tem misericórdia, fizemos loucamente o que havemos de pecar. Sabe o que Arão está dizendo? Arão está falando assim: Moisés, nos perdoa, nossa irmã está leprosa por causa do nosso pecado, porque eu e ela pecamos contra você. Arão começou a reconhecer as suas dificuldades. Arão começou a reconhecer as suas falhas e defeitos. Deus não consegue fazer nada se nós não reconhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos. Quando nós não nos arrependemos, Deus não pode fazer nada por nós. Aí sabe o que Deus está dizendo aqui? Moisés poderia muito bem falar assim: Arão, ora você,
está doente não ora, chama o pastor. Você não sente capaz de orar? O problema está pegando a pastora lá. Por que você não ora? O acesso está liberado? Por que você não ora? Por que você não ora? Por que você não ora? O problema está lá, tem que chamar o pastor. Eu quero responder algo para você. A Bíblia diz que a oração de um justo. O que é um justo? Alguém obediente, alguém sincero, alguém que é fiel ao Senhor, pode cumprir seus deveres. Deus escuta a oração de qualquer um. Tem oração que Deus não escuta. Mas escuta algo que eu vou falar aqui para você nessa noite. Por que Miriam ficou leprosa? Miriam falou da parte carnal de Moisés. Sabe por que Miriam ficou leprosa? Porque Miriam estava falando não da parte carnal de Moisés, estava falando assim do cabelo de Moisés, o cabelo de Moisés é feio, o cabelo de Moisés, estava falando da roupa, da vestimenta, de algo natural, algo humano. Mas Miriam e Arão estavam tocando na parte espiritual. Quando está tocando na parte humana, física, não tem problema não. Arão, seu cabelo está feio, Arão, você está desleixada, Arão, você não faz a maquiagem, Deus está nem aí. Mas quando fala da sua parte espiritual, se você não interferir, se você calar a boca, porque tem irmão que quer resolver tudo, já viu? Falou de mim, eu vou lá resolver. Tem irmão que gosta de brigar, tem irmão que gosta de faca, tem irmão que é perigoso, não foi convertido, é Pedro ainda, anda armado, não está convertido não. Deus tem que fazer para o irmão ser mais manso. O irmão não está sendo manso não está deixando Deus resolver não, o irmão quer resolver tudo. Enquanto você quer resolver tudo, Deus não resolve nada. Quando você fala da parte espiritual, você toca em Deus. Se o irmão estiver orando, se o irmão estiver na santidade, se o irmão estiver na presença, você não está falando dele, você está falando de Deus. Aí Deus vai lá e toca. Aí Deus vai lá e fere. Aí Deus vai lá e deixa o irmão mais um ano. Está com problema, vai ficar mais problema. O problema está quase saindo do problema, vamos ficar mais um pouquinho. Deus vai deixar o irmão descer um pouco para ver se o irmão melhora. Está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Aí Arão disse a Moisés: Senhor meu. Arão começou a se arrepender. Deus faz alguma coisa na nossa vida sem arrependimento? O que faz Deus mudar? Da maldição para a bênção? Só um nome: arrependimento. Deus pega a maldição e transforma em bênção. Ou seja, versículo número 12: Ora, não seja como um morto que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. A lepra era tão severa que a carne de Miriam já estava sendo exposta, tanto que o pecado foi grande. Ela já ia morrer. Se Moisés não interfere, Miriam morreu. Aí sabe o que Moisés fez? Ele era um manso. O que Moisés fez? Ele agiu no braço, ele falou para Arão orar, ele falou para Arão resolver, já que ele tinha pecado. Foi isso que Moisés fez? O que Moisés fez? Versículo número 13. Leia aí, igreja. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo que acuse. Escute, um verdadeiro líder, homem de Deus, que é a morte das pessoas, que é a morte dos rebeldes. O verdadeiro homem, o verdadeiro líder, ele quer que Deus não mate, mas quer que Deus cura. Sabe o que você vai fazer hoje? A oração de Moisés: Senhor, cura aqueles que falaram mal de mim, cura aqueles que estão falando mal do meu nome, cura aqueles que estão falando do Senhor, cura essas pessoas, cura os rebeldes, porque o rebelde te cura. Aí tem gente que fala assim: Deus mata o irmão, o irmão falou de mim, mata ele. Deus vai ouvir essa oração? Deus vai ouvir essa súplica? Deus nem escuta. Mas Moisés fez o quê? Intercedeu. Senhor, rogo. Ele clamou que acuse. O que você vai fazer com os seus inimigos? O que Deus falou é mais fácil: falar mal do inimigo e abençoar o amigo. Estou conjecturando aqui, mas em outras palavras eu vou dizer: o que é pior? O que é fora da curva? Você orar pelos seus inimigos. Isso ninguém
ninguém quer fazer. Isso é evangelho. Isso é loucura. Por que o evangelho é loucura? Porque o evangelho vai contra a direção do mundo. Enquanto o mundo fala para matar, para fazer o mesmo, o evangelho fala para perdoar e para orar. É isso que o evangelho faz. Olha o versículo de número 14. E disse o Senhor a Moisés: se teu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Sabe o que essa palavra quer dizer? Cuspir no rosto era uma afronta. Deus estava dizendo para Miriam: o que Miriam fez, eu reprovo. Mas há perdão para Miriam por causa da sua oração. Sabe o que Deus está dizendo? A oração do justo pode mudar o efeito do que Deus vai fazer na sua vida. Tinha coisa que era para a morte. Você é tão justo, você é tão íntimo de Deus, você é tão sincero com Deus, que em vez da morte, Deus coloca a vida. Deus aumenta os dias. Deus muda a história. Deus muda o cativeiro. Deus transforma. Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolhe. Tem gente que está fora do arraial. Tem gente que está leproso dentro da igreja. Pastor, o que você está falando? O que você está querendo dizer? Tem gente que chega aqui e não sente a presença de Deus. As irmãs do grupo do louvor estão tendo que ficar roupas, de tanto gritar, de tanto sair voz. As irmãs orou, as irmãs jejuou. Está até magra a irmã. A irmã estava gordinha. Você está olhando assim: rapaz, a irmã está magra. De tanto jejuar, de tanto consagrar, de tanto falar com Deus, de tanto chorar. Hoje a irmã chega a maquiagem, já saiu toda. A irmã está chorando. A irmã se esforça. O irmão leproso dentro da igreja entra, não sente a presença, não sente a glória, não sente a unção. Ai, que muito frio. O culto não está frio, quem está frio é você, meu irmão. Você está leproso, você está fora do arraial, você está fora da presença. Tem um leproso, a lepra deixa você insensível. Você não sente. Você põe a mão no fogo, você não sente. Você fica insensível. Você não tem toque. Você toca, mas não sente. Tem irmão que não está sentindo mais Deus. Tem irmão que não está sentindo mais a presença de Deus. Está leproso dentro da igreja. Pastor, coitado, está tendo que ficar rouco. A irmã Luzia está tendo que tossir aqui, rouca, gritando, orando, e o povo lá. O povo está no velório. Cadê o caixão, gente? Tem que ter o velório, tem que ter o caixão. Quem morreu? Você que morreu, você está morto dentro da igreja. Pode fechar o caixão que você está morto. Mas Deus ressuscita os mortos nessa noite. Mas Deus tira a lepra nessa noite. Deus te cura nessa noite. Louvado seja pela oração de um justo. E a Bíblia diz, versículo 15, para finalizar aqui: assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Presta atenção. Quantos dias Miriam ficou fechada? 7. Olha que bênção. Quantos dias para você foi? 7 dias. 7 dias é um número profético, sim ou não? O que é 7 dias? A Bíblia diz que Deus não se retirou até que não recolhesse Miriam. O que é recolher? Fui atrás. Sabe o que é recolher? Alguém sabe o que é recolher? Recolher é ir buscar. Recolher é trazer de volta. O que Deus está falando? Enquanto o irmão não recuperar, enquanto o irmão não voltar, a minha presença não vai sair, a minha glória não vai sair, porque Deus não pensa como eu e você pensa. A gente pensa: o irmão desviou, deixa o irmão para lá, deixa o irmão lá, deixa o irmão desviar mesmo, deixa o irmão sair mesmo, mas continua. Tem que ir atrás, tem que saber o que aconteceu. Aí dependendo do que for, amém, vai com Deus, Deus te abençoe. Mas dependendo do que for, tem que trazer de volta, tem que trazer a comunhão de volta. E a disse: quando Miriam não saiu do seu castigo, a nuvem permaneceu parada. Deus não saiu de lá, Deus esperou Miriam. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que vai sair, Deus está esperando voltar. Tem gente que saiu, Deus está esperando o rebelde voltar, reconhecer o seu erro e voltar de volta à presença de Deus. A porta da igreja está aberta para os rebeldes. A porta da igreja está aberta para aqueles que precisam de cura. A porta da igreja está aberta para aqueles que precisam de libertação, de voltar de novo à casa do Pai. Enquanto aqueles não voltarem, a presença estará aqui ainda. A graça de Deus ainda vai dar.
A unção dele ainda vai estar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pelas suas maravilhas. Olha o 16 para a gente finalizar. Porém depois o povo partiu de Azerote e assentaram no arraial do deserto de Pará. Depois que Miriam retornou, depois que Deus falou assim: recolhe Miriam, traz de volta. A irmã está voltando, dá um abraço. A irmã está voltando, fala para ela: seja bem-vinda de volta. Eu sabia que Deus ia trazer você de volta. Não é criticar a irmã, não é falar mal do irmão. Ah, irmão, sabia que você ia cair. Ah, irmão, voltou agora arrependida, né? Igual um cachorrinho quando volta da mudança. Não é isso que Deus está falando. Abraça a irmã, dá as boas-vindas para ela. Irmã, você é importante e que bom que você voltou. Deus estava te esperando. É acolher, é abraçar, é sorrir para o irmão que está voltando. Não é criticar o irmão, não. E a Bíblia diz que quando ela voltou, a nuvem voltou a andar de novo. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu profetizo nessa noite que o Senhor, a nuvem do Senhor vai andar de novo na sua vida. A nuvem do Senhor vai estar passando na tua vida de novo. E tudo que está parado vai voltar a andar em nome do Senhor Jesus. Todos os projetos, todos os planos, tudo aquilo que estava parado vai voltar de novo. Porque Deus cura e Deus ressuscita os mortos. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Antes de dar aqui os recados, quero dar a oportunidade para a irmã Tatiana, amém? Trazendo testemunho, né, irmão? Vai dar certo, hein? Vou pegar só o microfone aqui.